saber se os vetos que foram mantidos, eles serão executados em acordo com o prefeito. Com certeza. Nós tivemos nessa primeira extraordinária do ano de 2026, especificamente até quase histórica, há muito tempo não tínhamos votação de sessão extraordinária para votação de veto, principalmente com relação ao orçamento. O orçamento de 2026 nós votamos ainda no ano passado, tivemos algumas emendas ao orçamento apresentado pelos vereadores, emendas bastante interessantes, inclusive, tratando sobre programas sociais, de educação, saúde, situações bem específicas, que foram inclusive acordados com o prefeito municipal. Óbvio que para a população o que mais importa é o serviço feito, é a obra realizada, é o projeto acontecendo, é a saúde acontecendo, mas existem situações técnicas, existem todas as burocracias que sistemas precisam ser alimentados, até porque o prefeito municipal, os secretários municipais não conseguem muitas vezes administrar e fazer as obras se os sistemas ligados inclusive ao Tribunal de Contas, à Câmara Municipal, não conversarem. O que foi identificado é que a forma como foi apresentada algumas emendas aqui na época, aqui na Câmara Municipal, não estavam dentro da técnica exatamente que os sistemas exigem para que realmente o orçamento seja liberado e comece a executar da forma como foi apresentado e aprovado à época. Então, em comum acordo, em reunião feita anteriormente com o prefeito, os vereadores entenderam que seria necessário apresentar alguns vetos, aprovar esses vetos relacionados às emendas apresentadas pelos vereadores e tão logo apresentados os vetos, aprovados os vetos, o novo orçamento realmente aprovado, entrando no sistema, o prefeito se comprometeu a realizar todas as emendas. Inclusive aqui, enquanto liderança do prefeito da Câmara Municipal, eu reforço esse compromisso, até porque foi uma condição que nós colocamos juntos numa reunião de palavra com todos os vereadores presentes e o prefeito e também o secretário municipal de Fazenda. Então, para que tecnicamente, de forma burocrática, isso tudo possa acontecer e o orçamento possa rodar nesse ano de 2026, os servidores receberem seus salários, os fornecedores receberem pelos serviços prestados, isso que foi feito então e aprovado os vetos. Então logo as emendas apresentadas por todos os vereadores com relação às procuradorias aqui da Câmara, com relação ao espaço das feiras, com relação ao programa Conviver na assistência social, as demais emendas apresentadas, programa Feira Verde, serão mantidas, elas serão executadas, os valores a mais que foram realocados no orçamento serão sim comprometidos para que os serviços ampliem e esse é um compromisso assumido. Então, a autoria, o protagonismo daquelas emendas continua sendo da Câmara Municipal, dos vereadores e o compromisso do Executivo do Prefeito é de executar, mas obviamente dentro daquilo que a burocracia e a parte técnica exige dentro do sistema. Nós votamos aqui na Câmara de Apucarana, na primeira extraordinária de 2026, alguns vetos referentes ao orçamento. Foi uma situação bem diferente, bem atípica, porque nós lidamos com vetos a emendas. E aí a gente até se deparou com essa situação e nós entendemos, ora, não é comum, não está nem na Constituição a possibilidade de veto à emenda. Então como que a gente poderia lidar com segurança jurídica e com tranquilidade com esse tema? Bom, eu fui o relator desses vetos na Comissão Especial Temporária aqui, do Legislativo e a gente fez uma pesquisa e nós conseguimos encontrar uma tese jurídica que possibilita, segundo o entendimento do autor desse artigo, o veto às emendas no caso específico do orçamento. Então nós trabalhamos em cima disso para conseguir ter segurança jurídica para votar esses vetos que foram, no caso ali, a vontade do Executivo, agora validada pelo Poder Legislativo, alterando então essas partes que foram mudadas pelo orçamento aqui da Câmara, que foi votado aqui na Câmara de Apucarana no ano passado. É muito importante a gente destacar e enfatizar que não existe a possibilidade do texto voltar para aquele texto original que foi apresentado na Lei Orçamentária Anual, no projeto de Lei Orçamentária Anual, no projeto do Plano Plurianual. Então aquilo que foi vetado só foi cancelado, aquela alteração, mas o Executivo ainda vai ter que mandar projetos de lei para poder adequar essa situação, e digo que o Executivo vai ter que mandar porque cabe privativamente ao chefe do Executivo fazer os projetos que alteram o orçamento e que apresentam o orçamento. O clima esquentou aqui nessa situação, foi destacado, como foi falado na pergunta, porque nós entendemos que houveram diversos erros técnicos nessa situação. A mensagem de veto que foi encaminhada pelo Executivo veio com muitos erros, isso foi pontuado, é importante destacar, precisamos de um profissionalismo maior, seja lá quem for que está fazendo essas redações para mandar para a Câmara, para que a gente consiga, de fato, ter textos que nos trazem segurança jurídica para atuar. E também houveram alguns erros por parte da equipe da Câmara.
a equipe dos assessores aqui, dos efetivos da casa, que preparam a redação dos textos, enfim, assim como esses erros que nós viemos relatando várias vezes no ano passado. E aí eu até anuncio de forma antecipada para a imprensa aqui que nós estamos trabalhando junto com o presidente Danilo também, eu como presidente da escola, numa capacitação, num curso de capacitação para dar para os servidores da Câmara, para que eles consigam entender melhor, com as melhores pessoas que entendem do processo legislativo do país, como tocar esse processo legislativo com mais profissionalismo para que a gente consiga cobrar. E cobrar eu digo por quê? Porque nós não estamos falando de pessoas que são remuneradas como um estagiário que tem todos os seus benefícios, todos os seus reconhecimentos pelo trabalho, mas nós estamos falando de pessoas que ganham teto de funcionalismo público, próximo de 30 mil reais, algumas até 40 mil reais no caso do jurídico. Então nós precisamos de trabalhos profissionais. Não adianta cobrar de quem ganha igual um CEO, igual se cobra de um estagiário. Por isso nós vamos dar a capacitação para que esses servidores tenham capacitação e a gente consiga cobrar ainda mais para que exista esse profissionalismo, que esse é o mínimo que nós podemos entregar para as pessoas. Um trabalho profissional para que a gente possa, de fato, aí sim, mudar a vida das pessoas através do que é votado aqui dentro. Vereador, na reunião, na votação, você chegou a falar de uma promessa do prefeito sobre a rotatória do Tibagi. Isso mesmo, durante a discussão a respeito desse tema, como algumas emendas dos vereadores que mexiam no orçamento foram vetadas, né, e aí o prefeito se comprometeu a manter, criar possibilidades orçamentárias e jurídicas para atender esses programas, essas demandas que os vereadores trouxeram, eu trouxe uma demanda da minha região e eu cobrei algo que a região pede há muito tempo, uma rotatória ali na região da TV Tibagi, bem na frente da TV Tibagi. E o prefeito se comprometeu a começar esse trabalho, a começar essa rotatória ainda esse ano. Então, nós contamos, acreditamos que ele vai poder trabalhar nesse sentido, que ele vai fazer isso ali pela nossa região da Vila Nova, da TV Tibagi, do Colonial, enfim, do Michel Sone, do Tarobá, tantos bairros que tem ali para aquele lado, e muita gente que sofre daquele entroncamento ali, que acaba virando uma confusão nos horários de pico. Então, existe um compromisso do prefeito, através de uma cobrança que eu fiz com ele, e acredito que esse ano ainda a gente vai conseguir trazer mais novidades ainda nesse sentido. Espero que a gente consiga fechar 2026 já com essa rotatória funcionando pronta ali para melhorar o tráfego naquela região. O vereador Lucas Leão, de hoje uma sessão extraordinária para falar dos vetos. O senhor votou contra vários vetos, foi o único vereador. Explica pra gente. A verdade sempre prevalecerá. A coisa boa, por mais que dê trabalho, ela vencerá. Quero dizer que o prefeito, enquanto era vereador, se mandasse para cá um projeto, um veto atabalhoado, bagunçado desse jeito, com certeza faria as suas considerações e com certeza votaria contra. Sabe por quê? Nós estamos falando de vetos em que o prefeito, a prefeitura, ele que assinou, diz que a Câmara está usurpando as funções do Executivo, do chefe do Poder Executivo. Óbvio que não. Como que a Câmara vota um orçamento e os vereadores não podem emendar a lei orçamentária? É prerrogativa do vereador. Estou fazendo aqui a defesa da Câmara, do Legislativo. Dos vereadores não propus nenhuma emenda, mas os vereadores propuseram. E se a gente não fizer valer o direito do Legislativo, se nós não fizermos com que o Legislativo tenha força, nós teremos só um poder, só uma voz, só um que está certo na cidade de Apucarana. Eu preciso aqui, isso é muito sério, quero aqui falar com a imprensa de modo geral, restabelecer a verdade. Esse ano, tanto o prefeito quanto esse ano de 2025 que passou, tanto o prefeito como o secretário de Fazenda buscaram os órgãos, os meios de comunicação para dizer que tiveram frustração no orçamento e que o município de Apucarana em 2025 não arrecadou aquilo que deveria arrecadar. Talvez por não querer reajustar num valor correto o salário dos servidores, talvez por não querer fazer alguma obra importante, estrutural para o município de Apucarana, talvez por pensar diferente, talvez por querer enganar a nossa gente. Mas é hora de restabelecer a verdade. Em 2025,
foi votado um orçamento em 2024 que previa na lei orçamentária de 2024 um orçamento de 644 milhões para a Prefeitura de Apucarana no ano de 2025. Eu estou aqui com o portal da transparência em mãos, no grupo de receitas arrecadadas pelo município de Apucarana em 2025. E eu quero dizer para todo apucaranense quanto foi arrecadado o seu valor de imposto. Não teve nenhuma frustração de fundo de participação dos municípios, que era previsto 101 milhões, foi arrecadado 104 milhões. E em todo o período de 2025, nós tivemos uma arrecadação de 688 milhões, 918.672 reais e 33 centavos. Quem está dizendo isso é o portal da transparência. Quem está dizendo isso é a prefeitura. Agora, o porquê não trazer esses dados, o porquê não falar a verdade para a nossa gente, é isso que nós precisamos descobrir. Talvez é o que eu mais imagino, é a questão de querer vender dificuldade para colher facilidade, para depois ali na frente, em 2026, dizer que arrecadou muito mais daquilo que foi previsto. Óbvio que arrecadará, porque votamos aqui em 2025, no final do ano, um orçamento de 677 milhões para 2026. Mas em 2025 nós já tivemos 688 milhões em arrecadação. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente para que diga a verdade para o pagador de impostos, para que diga a verdade para quem vai pagar o IPTU agora, para ver quem vai pagar o IPVA, para quem paga ICMS, porque tudo isso retorna ao município. O IPTU 100%, o IPVA, o ICMS em algumas porcentagens que vêm para o município. Mas não pode se dizer em frustração de receita, pode se dizer em frustração de mandato. Aí eu concordo. Do que os 42 mil apucaranenses acreditaram e se frustraram nesse mandato. Nós esperamos que melhore, nós torcemos por Apucarana, ainda mais com a arrecadação que teve em 2025. Nós temos que ter dinheiro em caixa, apesar de que 38 milhões de 2026 já está comprometido com emendas a pagar do ano de 2025 que já estão no portal da transparência. Algumas serão executadas em 2026, mas todos esses empenhos a pagar, todos esses empenhos já estão emitidos pela Secretaria de Fazenda do município de Apucarana.